Fui eu que caí, Pronto, foi? agora foi, não sei, mas agora deu. Agora tá certinho aqui. E aí, como é que tá aí a quarentena? Acho que tá igual de todo mundo, né? Aquele isolamentozinho básico, um pouco de neurose, um pouco de surto coletivo. Vimos, eu e todo mundo, como É que verdade. dá pra estudar bastante. Esperar só o pessoal entrar de novo aí, porque bugou aqui. É, tem bastante coisa pra gente falar hoje. Tem? Tem mesmo? Não faz pergunta difícil não, Tony, porque se eu me enrolar, eu prometi entretenimento para as pessoas, entendeu? Se você se enrolar, depois a gente faz uma live 2 pra você responder, às vezes, o que você não souber. Aí você vai e depois a gente combina uma segunda live. Eu espero saber, né? Porque no caso o trabalho foi eu que escrevi, então espero de Mas, coração. mas é assim mesmo, boba. A gente, se não souber também uma coisa ou outra, né? Normal, a gente. Pode ser coisas também que não sejam do seu trabalho, né? Pode ser um panorama geral, né? Então vamos começar? Monique, boa tarde, galera, todo mundo que tá na live. Chama a galera aí para assistir a live. Pega esse aviãozinho embaixo do lado dos comentários e compartilha para todo mundo aí assistir a nossa live que tem interesse na área de educação física, os colegas de vocês que gostam, colegas e colegas que gostam de futebol, né? Então, compartilha aí para as pessoas assistirem a nossa live aqui e aprenderem um pouquinho com a gente e também a gente aprender com vocês, tá bom? Se alguém quiser enviar perguntas, pode enviar aí nos comentários, tá? No final, a Monique vai responder as perguntas. E, primeiramente, agradecer ao Pet pelo convite, por estar aqui hoje. Sempre uma honra estar participando com vocês. Sou suspeita para falar, porque o Pet é o Pet, né? Eu gosto muito e sempre que eu puder estar participando com vocês, com certeza eu vou estar. E agradecer também a Monique por ter aceitado o convite nosso de estar aqui nessa live hoje, falando de um tema tão importante, né? É, agora, mais do que nunca, a gente tem falado muito, né, sobre a questão das mulheres, e aí mais um âmbito para a gente poder estar discutindo um pouco, né, que é o âmbito das mulheres no esporte, né? E mais especificamente na gestão desse esporte, né? Então, muito obrigada, Monique, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Com certeza vai ser muito enriquecedor para todos que estão aqui e para você também, né? Então, muito obrigada. Aí, queria que você se apresentasse, Monique, para nós, primeiramente. Pode falar sobre a sua formação, sua experiência, um pouquinho. Boa tarde para todo mundo aí que está assistindo. Fiquei muito feliz com o convite aí de vocês, do PET. É muito bacana quando a gente faz uma pesquisa, trazer visibilidade para essa pesquisa, principalmente quando ela tem um impacto social assim. Isso para mim é muito gratificante. Então, me apresentando, sou Monique, formada aí na UFFI de Educação Física. Terminei o mestrado o ano passado com essa linha, né, da gestão de mulheres no esporte. Eu fui orientada pela professora Ludmila, que era a coordenadora do PET. Mandar um beijo para a Lud, eu não sei se ela entrou, se ela vai entrar. Foi um trabalho muito bacana. Sou especializada, resolvi, né, decidir voltar a minha graduação toda para essa área da gestão. Então, na gestão de pessoas, gestão de projetos e marketing esportivo. E estamos aí, desenvolvendo pesquisas, tentando levar essa questão das mulheres na gestão para frente e melhorando o que a gente puder aí nesse cenário, né? Tentando impactar positivamente a sociedade com a nossa graduação. Muito bom, Monique. Para quem não conhece, né, você participou de alguns projetos na faculdade, né, enquanto graduanda, né, teve uma ação bem positiva e bem ampla, né, nos projetos da faculdade. Você pode falar um pouco para a gente nos projetos que você atuou, né, lá na ACE, né, no futebol? Fala um pouquinho para a gente como que foi.
É bacana falar disso porque isso faz parte da construção desse trabalho. Então, todas essas experiências me levaram a essa pesquisa, a essa linha de pesquisa no mestrado. Então, lá no início da graduação, terceiro período, aí você ainda estava muito no começo, eu não sei se tem alguém da lista assistindo aí, estava na sua segunda, talvez terceira gestão, tinham acabado de começar, era muito novo. E aí foi um palestrante que era ex-aluno da FAEFID, um cara aí, árbitro do quadro nacional, gestor de esportes, foi dar uma palestra pela ACE. Né? Queria até mandar um beijo para ele, o Rodrigo, postei recentemente, o Rodrigo Sintra, ele foi acometido pela Covid, mas graças a Deus está aí melhorando. Mas enfim, tudo começou na ACE, então participei da ACE, foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto acadêmica, mudou completamente a minha cabeça, o meu jeito de ver o mundo. Então, se eu puder dar um conselho, se tiver alguém aí nos primeiros períodos, se envolvam nos projetos da faculdade, seja o PET, seja a empresa júnior, seja o futebol, que eu também fiz parte, né, mesmo que por um curto período de tempo, mas foi o que assim, me mudou e me trouxe aonde eu cheguei. Né? Então, muito bacana isso. O Monique, e lá no futebol você atuou, né? Você teve atuação no projeto de futebol da faculdade mais específico, né? Que foi onde você teve mais esse contato, né? Com a gestão, né? Do futebol. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho lá no futebol, o tempo que você ficou lá, o que você teve de experiência, vou trazer para nós. Eu vou juntar uma coisa na outra. Então, tudo começou na ACE. Um dos primeiros projetos grandes que a gente pegou na ACE foi a Taça BH, que é uma competição de futebol de base, né? E de âmbito aí nacional. E aí a FAEFID sediou uma das etapas da Taça BH e a ACE atuou nesse projeto. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive, de fato, com o futebol de uma maneira geral. Depois desse evento de Taça BH, o professor Marcelo, que é o coordenador do projeto Futebol, sugeriu que eu fosse trabalhar na gestão do projeto lá com ele, ajudasse, né, a organizar as coisas. Então, eu fui muitas reuniões. Por meio do projeto Futebol, eu fiz uma peregrinação em diversos clubes aí do Brasil, participando de eventos, acompanhando futebol de base, visita técnica, né, aquele estágio. Então, isso foi muito importante para eu entender como funciona o mercado do futebol, mais especificamente do futebol de base. E mais ainda foi o que me chamou a atenção para essa questão das mulheres, porque você pensa, a FAEFID é uma instituição em que a cultura das mulheres no esporte, que jogam futebol, que jogam futsal, é muito forte. A gente tem uma linha de pesquisa, né, com a Ludmilla, sobre as mulheres no esporte de uma maneira geral, mas muito voltado para as mulheres no futebol. E quando eu constatei que até então eu tinha sido a primeira mulher a fazer parte do projeto do futebol, aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, caraca, mas que coisa, tantas meninas aqui, eu fui a primeira a fazer. Hoje o futebol se estendeu, a gente tem uma equipe de futsal feminina também lá no futebol, que é uma coisa bacana, que é uma coisa nova, né? E nesses projetos que eu fui, nesses clubes que eu fui, eu também percebi que eu era única. Então a gente participava de evento, assim, de staff, de evento dentro do clube, e eu era a única mulher. Eu procurava por mulheres, né? Porque eu fui procurar para fazer um networking, um contato, assim, das mulheres da gestão, porque eu fui para observar a parte da gestão, e não haviam mulheres. E isso começou a me chamar muita atenção. Eu falei, caraca, mas onde que essas mulheres estão? E aí, por meio de uma pesquisa rápida na internet, procurando contatos, é que eu constatei que elas não estão. Então, assim, fez toda a diferença para poder chegar aí aonde eu cheguei. Entendi. Então, foi de uma experiência, foi a partir do empírico, né, que você quis trazer, né, foi saber, né, a sua experiência lá, você viu que não estava encontrando mulheres junto com você, e aí isso te inquietou, né? Vamos procurar saber, então, por que isso está acontecendo, e se isso realmente acontece em todo lugar, né, em todas
No caso, onde você pesquisou, né? A princípio, então, eu sempre quis voltar a minha graduação e a minha profissionalização para a questão do esporte. Só que e eu estava pensando, né, em fazer o mestrado, tudo nessa área, me especializar nessa área. E aí, quando eu comecei a constatar, e aí ainda não tinha formado, quando surgiu o edital pro... Minha internet caiu? Não, só deu uma travadinha, peraí, que tá voltando. Eu falando, tá dando para ouvir? Eu tô te ouvindo, só que você tá travada. Quer sair e entrar de novo? Aí voltou, peraí, voltou. Aí, pode falar. Voltamos. Eu estava pensando em voltar, então, quando eu ainda não tinha formado, quando abriu o edital do mestrado, e eu fui procurar, falei, Uhum. bom, às vezes tem alguma coisa que eu possa encaixar um projeto de gestão esportiva aqui, que eu já estava pensando em fazer essa área. E quando eu vi que tinha uma parte que estudava, né, as mulheres no esporte, eu falei, é isso, eu vou voltar o meu projeto para isso, eu vou voltar o meu olhar para isso. E foi aí que tudo começou, que eu resolvi fazer nessa área, seguindo com a Ludmilla como orientadora. Muito legal, Monique. É muito importante a gente ver, né? Eu acho muito interessante não só a pesquisa, mas a motivação para aquela pesquisa, né? Isso é muito importante. De onde surgiu a motivação do pesquisador de ver aquele determinado fenômeno, aquela manifestação, né? Da onde surgiu isso? Isso é muito importante, porque o pesquisador traz um pouco dele para a pesquisa, né? Assim, a experiência nossa também é muito importante, né? Faz muita diferença, porque a gente já inserido nesse meio já há um tempo, é, com o tempo vai criando mais propriedade sobre aquele assunto, né? A gente vai conseguindo desenvolver melhor os conteúdos, né? E isso é muito legal. E é muito legal saber que você já vem desenvolvendo esse tipo de trabalho desde lá a graduação. Então a gente também chama atenção para a importância do aluno enquanto graduando, mesmo que seja nos períodos iniciais, a começar a se envolver em algum projeto, em alguma coisa que goste. Lógico, você não vai se engessar numa coisa só, porque eu creio que é muito e foi o que eu fiz, que é muito importante você aproveitar de tudo um pouco na faculdade. A única coisa que eu não deu tempo de eu aproveitar foi a ACE, mas o resto, tudo que deu para eu fazer, eu fiz. E isso faz com que você ache aquilo que você mais gosta, né? Você tem que gostar, tem que fazer tudo para você achar o que você gosta, né? É aquele negócio, você tem que tentar ser bom, né? Trabalhar de forma legal em tudo, mas naquilo que você gosta, você se desempenha, você dá um pouco mais de atenção, né? E é muito legal isso. Então, é uma construção profissional muito enriquecedora, essa que você tem tido, né? Que você construiu desde a sua graduação e ainda está construindo, né? Que a gente nunca para de estudar. E outra coisa, Monique, com relação à sua experiência, né? Então, falando um pouquinho agora já da pós-graduação, você já queria tentar pós-graduação? Como é que foi a sua experiência de entrar no mestrado, né? Durante o seu mestrado? Fala um pouquinho do seu mestrado em geral para nós. Eu não sei dizer se eu queria ou não. Eu sei que eu queria trabalhar com gestão. E eu sabia que só com a graduação de educação física não seria possível eu trabalhar especificamente nessa área. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, né, para poder chegar lá, aprender a prática, me qualificar, para poder entrar nesse mercado, né, de uma forma. Então eu comecei a ir muito pela parte da administração de uma forma geral, porque eu achei que isso pudesse contemplar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava buscando uma forma de impactar, né, socialmente, vamos dizer assim, fazer a diferença com o meu trabalho, com a minha pesquisa, ou de uma forma geral. Eu queria fazer a diferença de alguma forma, né? E aí eu vi que, pela possibilidade do mestrado, isso é possível, porque com o mestrado, quando a gente faz uma pesquisa, né, uma pesquisa científica, isso tem uma relevância. Quando uma comunidade científica, né, aprova o seu trabalho, isso tem uma relevância, isso passa a ser um dado. Então, para que a partir do meu trabalho outras pessoas possam pesquisar. Por meio do mestrado, a gente vai em congresso, participa de lives, por exemplo, a gente dá entrevista, que foi muito bacana, eu tive um retorno muito legal, que eu pude, por meio dos congressos, assim, muitos
jornalistas entraram em contato comigo, me pedindo para falar um pouco, foi um tema, né, de interesse. Então, quando a gente tem, no meu caso específico, né, um trabalho que fala sobre minorias, que fala sobre um cenário de exclusão, e a gente tem a possibilidade de mostrar isso, né, pelo Brasil, colocar isso disponível na internet, trazer isso enquanto dado, a gente chama atenção para isso e traz visibilidade para isso, com o objetivo de impactar nesse cenário de alguma forma e mudar esse cenário, né, de alguma forma. Então, acho que a maior relevância do mestrado, além do... Travou para todo mundo? Karine disse que travou, travou só eu, travou Tuane, travou todo mundo. Pra mim, tô te vendo tranquila. Voltou aí, galera? Voltou? O pessoal que está aí comentando, me atualiza se voltou, se eu posso continuar falando. Tá, aqui tá tranquilo pra mim. Tô te vendo normal. Eu confesso que eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo e estou vendo as interações das pessoas. Então, tipo, Eu não não sei tô dizer o que. aparecendo? Eu não tô aparecendo Beleza. pra você? Você tá travada, mas não tá. Tá, Tô te ouvindo legal, assim. tá, beleza. Eleusa falou que tá ok. Aqui não travou, não. Então foi só para algumas. Ok, então eu posso Beleza. continuar. Então, o que eu quero dizer é isso. Quando o meu trabalho, eu tenho a possibilidade de impactar a sociedade de alguma maneira, isso para mim é bacana. Isso para mim já é um retorno, né? O mestrado me mudou enquanto mulher, enquanto gestora, enquanto indivíduo. Porque até então eu não tinha conhecimento sobre esse cenário. Até então eu não tinha conhecimento sobre a situação das mulheres, não só no contexto, quanto no contexto trabalhista. Eu não tinha a noção, a dimensão da importância desses estudos, né, dos estudos de gênero. Então, isso... Tá bom, Karina. Mas aí é legal o povo ir falando, que às vezes o problema pode ser comigo também. Então, eu acho que isso tudo num pacote, para mim, foi o que mais importou. Então, o mestrado, ele foi um divisor de águas na minha vida, não só profissionalmente, mas pessoalmente. E eu não sei, talvez as pessoas, né, que convivem comigo podem dizer que, porque eu senti um amadurecimento enquanto pessoa, enquanto pesquisadora, enquanto profissional, enquanto mulher, nesse processo, né, do mestrado. Então, eu acho que quando você pesquisa uma coisa que você gosta e quando você busca trazer algum impacto com essa pesquisa, isso transforma qualquer pessoa. Então, o mestrado, para mim, foi muito além do que só uma demanda acadêmica. Me mudou enquanto pessoa, me melhorou enquanto pessoa e me fez crescer enquanto pessoa. Isso, para mim, foi o mais de tudo, assim. Muito legal. Eu pude. A gente era da mesma turma, né? Então a gente pôde acompanhar, né? Pude acompanhar todo o processo que você teve formativo, né? E o quanto você cresceu, né? Depois que passou todo esse processo, né? Em geral, profissionalmente, pessoalmente, a maturação acadêmica que você teve, a sua escrita sempre foi muito boa, mas no final estava infinitamente melhor. Você sempre teve muito jeito para isso. Eu sempre te falei, né, que você tinha que seguir mesmo isso e esse amadurecimento foi muito legal, porque a gente acaba descobrindo diversas coisas que a gente não sabe, né? Então, muito interessante mesmo, Monique. Parabéns por toda essa trajetória e com certeza tem muita coisa ainda boa para vir pela frente. Bom, falando um pouquinho agora mais especificamente da sua pesquisa, você começa a falar para a gente um pouquinho assim, como é que foi a sua lacuna do conhecimento, né? O que você encontrou, né? E aí, o que você achou e se você explicou o que você achou, conseguiu explicar o que você achou na sua pesquisa. A pesquisa, o meio da pesquisa, assim, eu já sabia que eu ia encontrar talvez esse resultado, mas quando a gente faz a pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa muito complexa. Então a gente acha muito mais coisas do que a gente espera achar e o tratamento dos dados é um pouco mais complicado. Minha pesquisa foi desenvolvida em 2 etapas, né? A primeira etapa foi feita para eu poder construir o projeto de pesquisa, e aí a segunda etapa foi, de fato, o desenvolvimento desse projeto.
Então, esse projeto, ele começou da seguinte forma. Eu fiz um levantamento, eu usei como critério o Campeonato Brasileiro, que é a maior competição, né, nacional aí que a gente tem no futebol. O Campeonato Brasileiro, ele divide os clubes no Brasil, os clubes de futebol no Brasil, em 4 categorias, a Série A, B, C e D. Eu precisei excluir a Série D por ausência de dados, né, empíricos e de informações que eu pudesse catalogar para poder usar como critério dentro do trabalho, porque o trabalho científico ele tem alguns pré-requisitos que eu preciso atender. Então, eu utilizei a Série A, B e C do Campeonato Brasileiro do ano de 2017, que resultou em 60 equipes, 60 clubes. Desses 60 clubes, eu entrei individualmente no site de cada um desses clubes, procurei pelo estatuto de cada um desses clubes e tentei contato com as assessorias para obter mais informações. Nisso, eu consegui colocar 4 cargos que foram comuns a todos esses estatutos dessas 60 equipes. Desses 4 cargos, então, eu tenho 2 cargos políticos, né, que são eleitos por meio de pleito, que não são cargos remunerados, mas que, de certa forma, são cargos que dizem respeito à tomada de decisão dentro do clube, que é presidente e vice-presidente, e 2 cargos que são cargos técnicos, né, que são cargos remunerados, exercidos por pessoas que também têm poder de decisão, mas as pessoas recebem salário e tudo mais. Então, que é o diretor-geral, o diretor de futebol. Então, esses cargos, presidente, vice-presidente, diretor-geral, diretor de futebol. Então, dessas 60 equipes, nesses 4 cargos possíveis, foram 240 possibilidades de cargo, 240 pessoas ocupando esses cargos. No meio dessas 240 pessoas, eu encontrei 5 mulheres no ano de 2017. Isso representa 1,6% no quantitativo. Então, dizer que fica claro, fica óbvio dizer que isso é um cenário de exclusão de mulheres nesse momento. Então, o primeiro passo foi isso. Eu encontrei, então, nesses clubes, na série de 2017, que era o Fluminense, o Vasco, o Vila Nova de Goiás, o Tupi e o Corinthians. Na história do futebol brasileiro, né, a gente tem registro de apenas outras 2 mulheres, assim, do futebol já mais moderno, que estiveram nesses cargos, né? Que acho que todo mundo conhece a Patrícia Morim, que foi presidente do Flamengo, e a Marlene Matheus, que foi presidente do Corinthians também, nos anos 90. Então, são esses os dados aí que a gente tem de uma maneira geral. E aí eu fui para a segunda parte da pesquisa, quando a gente encontra a lacuna no conhecimento, que é a explicação do porquê que não tem tantas mulheres, dessa escassez de mulheres. Então, é possível afirmar, através de dados, né, aí, empíricos, que isso é uma questão histórica, que essa exclusão das mulheres é uma questão histórica. Se a gente levar em consideração, eu tratei os clubes de futebol como organizações, porque eu queria levar isso para a área da gestão com uma lógica trabalhista, juntar as 2 coisas, né? Então, a gente levando em consideração o cenário trabalhista, a gente pode dizer que não há uma equidade entre homens e mulheres, por exemplo, no que diz respeito a salários, né? Os dados do IBGE de 2019 falam que as mulheres recebem 34% menos que os homens, mesmo elas sendo 23% mais capacitadas. Então, existem, hoje em dia, quase que 50-50 o número de mulheres em cargos de direção em organizações e homens. Porém, para o mesmo cargo de homens e mulheres, as mulheres ainda recebem menos, mesmo sendo mais capacitadas. E os homens ainda são considerados melhores líderes e diretores por terem uma postura mais firme e mais enérgica, por exemplo. Uma outra questão que assola as mulheres nesse cenário de uma maneira geral é que elas ainda, por exemplo, são socialmente atribuídas à educação e à responsabilidade pelos filhos, né? Então, a maternidade é um fator chave para isso, porque a mulher às vezes tem uma jornada dupla, às vezes tripla, porque elas têm cuidado com os filhos, têm cuidado com a casa, têm cuidado com o matrimônio. Então, se a gente for levar de novo para a ótica trabalhista, num contexto aí de recrutamento, a gente sabe que é comum, né, numa entrevista de emprego, os recrutadores perguntarem: mas você tem filho? Com quem fica seu filho? Você pretende engravidar?
Você é casada? Quando uma mulher engravida, já tiveram problemas assim, engravidou, vai tirar licença maternidade. Quando a mulher volta demitida porque pode engravidar de novo. Então, essas são questões que limitam as mulheres a focarem nas suas carreiras plenamente. E que para os homens isso não é um limite. Entendeu? Então, muitas mulheres são excluídas desse cenário justamente porque elas têm essas questões que não são inerentes aos homens. Quando a gente coloca isso na lógica do esporte, né, no cenário esportivo, no ambiente esportivo, isso fica ainda mais macro, isso fica maior. Então, voltando a falar de dados históricos, né, quando eu falo que isso é um contexto histórico que vem excluindo essas mulheres. Por exemplo, em abril de 1941, houve um decreto de lei que vigorou até mais ou menos a década de 70, que limitava as modalidades que as mulheres poderiam praticar ali, né? Porque essas modalidades elas eram incompatíveis com a natureza feminina, né? Iam contra ali a principal função da mulher, que era ser mãe e gestar. Em 1965, né, em plena ditadura militar, o já extinto Conselho Nacional de Desportos proibiu a participação de mulheres em determinados esportes. Então, era proibida a prática de lutas, polo, levantamento de peso, e o futebol também era proibido para as mulheres. Então, você pensa, em 65 isso. Em 58, os homens estavam ganhando a sua primeira Copa do Mundo. Em 62, eles ganham a segunda. Em 65, as mulheres ainda estão proibidas de jogar. E aí, nos anos 70, os homens estão ganhando a terceira Copa do Mundo. E só então as mulheres são permitidas de jogar o futebol amador, né? A primeira Copa do Mundo feminino acontece só nos anos 90. Então, se isso tudo faz parte de um contexto histórico. Porque se as mulheres são proibidas de jogar, são proibidas de permear aqueles espaços, obviamente que elas não vão pensar em gerir, em treinar, entendeu? Então, é um espaço completamente alheio à participação das mulheres na prática. E aí a gente vê uma hegemonia aí masculina, né? Então, a história vem se repetindo. Isso é um contexto histórico, social, em todos os cenários que vem acontecendo. E aos poucos as mulheres vêm aí rompendo essas barreiras. É engraçado dizer porque as mulheres, então, o decreto de lei proibia que as mulheres jogassem o futebol. Não falava nada sobre treinar. Mas a partir do momento, ou gerir, né? Mas a partir do momento que elas não estão ali, ninguém pensa nessa possibilidade. A primeira mulher que a gente tem registro, que foi gestora de um clube de futebol, foi no Encantado de Novo Hamburgo, nos anos 70, Jurema Bagatini. Ela foi eleita presidente do clube, porque ele já tinha um envolvimento na comunidade, era um clube de uma cidade pequena, e foi a primeira mulher eleita presidente. Ela criou uma comissão de mulheres, ela enfrentou muitos problemas, tentaram tirar ela né, daquilo, mas foi uma comissão que durou aí por 2 anos, né, só de mulheres, e elas computaram, sim, algumas vitórias, mas, assim, em outro contexto, isso era uma realidade muito longe. E aí, então, o próximo registro que a gente tem é só nos anos 90, com a Marlene Matheus no Corinthians. Então, foi mais ou menos esse, né, o cenário que eu encontrei aí como a minha lacuna do conhecimento. Muito legal, Monique. Monique, você tá com o relógio aí do lado? Tô. Que horas são? 3h35. Tá bom, ótimo. Monique, e aí, né, você fez a sua pesquisa foi por forma de entrevista, né? Conta pra gente o que que você encontrou, né, no relato dessas mulheres, né? Que no caso foram só 5, né? Infelizmente. O que que você encontrou? O que que elas falaram? Por que, né? Que isso acontece, né? Qual foi o relato delas? Então, quando eu iniciei a pesquisa, o meu objetivo era analisar o resultado dessas mulheres pela ótica gerencial, né? E aí, quando eu fui buscar sobre elas, para conhecer um pouco mais antes de fazer a entrevista, para saber como seria a minha abordagem e tudo mais, que eu li a forma como a mídia apresentava essas mulheres e tratava essas mulheres,
isso me chamou um pouco de atenção, porque as reportagens eram sempre supérfluas, traziam dados sempre críticas, sempre negativas, indo contra, sempre tentando atestar contra a capacidade gerencial dessas mulheres. E isso mexeu muito comigo, né? E aí eu mudei um pouco essa ótica aí para a questão da gestão de pessoas. E foi aí que a gente decidiu fazer um estudo de trajetórias, né? Que é dar voz a essas mulheres para que elas contem a versão dela das histórias por trás dos bastidores, por trás dos resultados extracampo. E para que elas me contassem a visão delas sobre essas questões de gênero, né? Que assolam o ambiente esportivo. E aí isso trouxe uma complexidade que é natural da pesquisa qualitativa, né? Que quando a gente trata de pessoas, da história das pessoas, de trajetórias, é uma pesquisa qualitativa. Essas mulheres, elas estavam sujeitas a essas questões de gênero, só que elas não percebiam. Então, quando eu perguntei se elas sentiam, né? Falou, como que é? Vocês acham que vocês passam por alguma coisa, né? Dessas questões aí no dia a dia de vocês? Me conta um pouco. Elas diziam que não, que elas eram super bem aceitas, que elas tinham voz ativa sobre isso e tudo. E quando eu ia destrinchando, ia contando as histórias, falando sobre, né? Perguntando sobre casos específicos, elas falavam sem perceber. Então, elas não percebiam que elas são desacreditadas só pelo fato de elas serem mulheres, que a capacidade gerencial delas a todo tempo é colocada em xeque, que ela é questionada, que elas eram questionadas sempre sobre isso. Não, mas você tem certeza? Você não quer procurar um conselho? O que fulano acha dessa decisão? Por exemplo, algumas delas se capacitaram em áreas específicas só para poder provar, e elas falam isso. Ela falou assim, não, porque eu fiz esse curso, essa pós-graduação, porque ali ninguém ia poder contestar mais se eu estava apta ou não a assumir aquele cargo. Porque eu tenho essa capacitação, então eu estou apta a assumir aquele cargo. Quer dizer, os homens não se preocupam com isso. A gente não tem tantos homens, né, com esses atributos técnicos, com essa capacitação, permeando esses espaços. E elas precisavam provar por meio de diploma e de certificado que elas estavam aptas a estar ali. A questão da maternidade também era um fator limitante. Quando elas eram questionadas, mas você não acha que agora que você tem um filho, você precisa se dedicar mais ao seu filho? Que agora você vai ter que diminuir um pouco o seu ritmo, que você não pode mais estar aqui? Então, isso é tão natural nesse ambiente esportivo, né? Dessas mulheres não estarem ali, que elas não percebiam isso. Então, eu perguntava, não, nunca aconteceu comigo. Mas elas eram questionadas. Então, como que eu... Para tratar esses dados, foi muito, assim, sabe, difícil, porque se eu falar como resultado, elas não acham. Só que no meio disso tudo, isso acontece. E elas não enxergam. Então, e eu precisava chamar atenção para isso, né? De uma outra forma. O tempo todo essas mulheres buscam a aprovação masculina, né, com o intuito de serem reconhecidas. Então, porque o fulano me conduziu pela mão aqui, me trouxe, me ajuda, e aí quando ele me fala, não, você tá indo bem, não, tá tudo bem, não, você tá de parabéns. Então, sempre que eu tenho uma dúvida, eu vou lá e pergunto para ele. Porque elas precisam dessa aprovação dessas pessoas que detêm esse poder para poder o tempo todo estar provando para elas mesmas que elas são capazes, né? Esses são fatores que excluem e limitam a participação das mulheres nesse ambiente. E é importante quando a gente estuda isso e traz isso à tona. Até porque depois eu cheguei a enviar o trabalho, convidei elas para participarem da defesa aí, eu dei algumas entrevistas sobre. Então, assim, quando a gente lê, às vezes algumas mulheres falam assim, não, aqui tá tudo bem, eu não tenho problema. E quando elas vêm nesse discurso, vê que isso existe, que isso é possível, que essas coisas, né, que eu narrei, são questões de gênero que essas pessoas estão sujeitas, são preconceitos, tira, né, explicam essa escassez, isso chama a atenção de outras mulheres, isso chama a atenção de mulheres que querem estar nesse espaço, mas se sentem desencorajadas por essas questões, né?
Então, acho que teve essa importância. Esses foram os resultados, eu acho que assim, mais expressivos, digamos assim, que eu pude encontrar. E falar de resultado numa pesquisa qualitativa é uma coisa muito abstrata, porque a gente só tem o que elas narram e a nossa interpretação do que elas narram baseado ali em fatos. Então, o que eu pude descrever, né, foi isso, assim, de uma Uhum. maneira geral. Sim, sim. É muito interessante, né, Monique, ver que elas estão inseridas, né, nesse meio, e são apenas 5. Você comentou com elas que você encontrou 5 só? Então, olha, uma coisa interessante é que quando eu fui falar com elas, todas elas falaram assim, porque eu acho muito bacana eu ser a única mulher gestora ou vice-presidente de um clube. Quer dizer, elas não têm conhecimento umas das outras. Então, elas acham que elas já estão ali fazendo, né, a diferença. E Entendi. aí teve uma delas que, quando eu estava entrevistando, ela falou assim: o meu sonho, que eu falei assim, o que você então espera, né, sobre isso, assim, o que você acha que precisa mudar? Ela falou: o meu sonho é ver uma mulher em um cargo de chefia técnico, assim, que não seja um cargo político eleito, porque, como eu falei, presidente e vice-presidente, que foi a maioria, foram 4, né? Uma presidente, 3 vice-presidentes e um cargo técnico só. Ela falou: meu sonho é ver uma mulher com esse poder. Eu falei assim: então você pode considerar o seu sonho realizado, porque essa mulher já existe. E ela tá lá no Fluminense tem 10 anos já. Fazendo ali, impactando e tudo mais nessa posição. E então, quer dizer, elas não têm conhecimento umas das outras, elas achavam que elas eram uma coisa. E quando eu trago esse dado, e ao mesmo tempo que elas achavam que elas eram as únicas, elas não viam nada demais. Tipo assim, eu sou a única, mas tudo bem, a gente sabe que é um meio masculino, entendeu? Então não tinha um incômodo por serem as únicas. E aí, Uhum. quando eu falo sobre isso, sobre os quadros, isso chama atenção também. Foi uma conversa, né? Essa complexidade do estudo é difícil, mas é bom também, porque foi uma conversa, foi uma troca de experiência que eu pude mostrar para elas o cenário e elas puderam me passar como é pela ótica contrária delas. Sim, né? Interessante, Monique, muito legal essa perspectiva, né? Você vê os lados, né? Você vê o que a literatura traz e vê o que apresenta, né? Vê que é tudo um processo de construção, né? E desconstrução também, né? Ver todo aquele processo de desconstrução, de construção, né? De deixar a mulher de lado, de proibir a mulher. E agora a gente tenta vir com esse processo de desconstrução, né? Onde a gente vem se inserindo, né? No mercado, nos mercados que são ditos que não são para nós, né? Então a gente vem se inserindo, quebrando esses tabus, né? Mostrando a nossa qualificação, mostrando todo o nosso potencial, né? E cada vez mais o que a gente espera, né? O que a gente quer é que a gente esteja cada vez mais inserida em todos os âmbitos, né? Porque é para ser assim, né? A gente tem que estar. Não tem que ser restringido por uma condição ou por outra, principalmente por conta. O que muitos falam, como você falou, essa questão de ser mãe, né? Essa jornada dupla, jornada tripla, né? Excluir a gente por causa disso. Eu não vejo como certo, né? Acho que a gente tem que estar em todos os lugares, exercer o nosso papel e mostrar que como todas as pessoas, nós somos como qualquer pessoa. E no futebol aparecendo, né, já tendo essas 5 mulheres, acredito que seja um passo para outras mulheres, né, começarem a aparecer cada vez mais nesse meio, né, não só no futebol como outros esportes, né. Teve 2 perguntas aí para cima, eu anotei, tá, pessoal? Vou perguntar para a Monique daqui a pouco. Eu só vou fazer uma última pergunta para ela aqui em relação da nossa live mesmo. Qual é a conclusão do seu trabalho? Então, Monique, ou a mensagem final que o seu trabalho trouxe, né, para a nossa comunidade acadêmica. O que você tem a falar para nós aí? Eu acabei falando tudo junto no outro no bloco anterior, na parte da conclusão. Mas é isso. A conclusão que a gente chega é que essas questões existem. E não adianta a gente fingir que elas não existem. O que a gente precisa fazer é ir contra elas. Só que a gente tem que trabalhar isso não só no âmbito esportivo,
mas no âmbito social de uma maneira geral. Então, não adianta a gente, porque eu vou dar um exemplo aí que você falou agora, né, de que é importante que outras mulheres vejam e deem continuidade a isso. Hoje, como o sistema do futebol, principalmente, é um meio muito político, né? Então, são, digamos assim, gestões nos cargos políticos que duram enquanto tiver ali, né, enquanto estiver vigente, seja pelo estatuto e tal, normalmente ali 2 anos, podendo prorrogar. Então, dessas mulheres, dessas 5 mulheres, né, 3 ainda estão vigentes em seu cargo, então ainda tem 2 vice-presidentes e uma do cargo técnico ainda, né, tá lá. E as outras 2 não estão mais, porque mudou a gestão, já não estão mais vigentes. Então, quer dizer, em 2017 eu tinha 5. Hoje eu tenho 3. Hoje eu não sei te dizer exatamente, porque eu fiz um corte no ano de 2017, porque a cada ano os clubes mudam de posicionamento. Então, os que estavam na Série A, por exemplo, o Tupi que tinha entrado, né, porque estava na Série C em 2017, hoje já não está mais. Entendeu? Então, hoje ele já não contaria mesmo se ainda tivesse uma mulher presidente. Então, é um trabalho que ele tem que ser feito mesmo por um corte de tempo, né? Mas é importante, desses 5 cargos, 4 são políticos, 1 é técnico. Então, a importância de termos mais mulheres nesses cargos técnicos, para que elas se perpetuem, para que elas atraiam mais mulheres, né? O que a gente tem falado assim, muito na mídia, de todos os movimentos sociais que a gente está vivendo agora, que é a questão da representatividade. Então, quando você vê uma mulher ali, né, com aquelas características, ela mostra que é possível. E aí outras mulheres podem pleitear ali, estarem permeando, né, esses espaços. Então, eu acho que o recado final que eu consegui deixar e a conclusão do meu trabalho é: essas questões existem, tanto no âmbito esportivo quanto no âmbito social. E o que a gente pode fazer para poder mudar esse cenário? Eu acho que essa é a questão chave, o que é possível para a gente mudar esse cenário. Então, as mulheres precisam se inserir, as mulheres precisam se unir, né? As mulheres precisam contratar outras mulheres, as mulheres precisam incentivar outras mulheres a estarem ali para a gente conseguir formar aí, né, não só um ambiente esportivo ou um futebol, mas uma sociedade de uma maneira geral mais igualitária, Muito se a gente bom. puder dizer assim. É muito legal, Monique. Tem 3 perguntas aqui. Aí você tá com um reloginho aí, né? Então, Então você olha aí, vamos fazer um bate-papo rápido agora. A Carol perguntou assim: qual você acha que seria a solução para minimizar a escassez de mulheres no campo gerencial do futebol? então, Carol, isso aí eu pude ver principalmente tanto para o trabalho e quanto depois na minha experiência, que eu cheguei a ter uma experiência internacional também, cheguei a ver essa ótica do esporte, principalmente do futebol, né, nos Estados Unidos e um pouco na Europa. E foi também uma sugestão, né, de uma das vice-presidentes, a gente precisa criar, já que isso não vai acontecer de uma maneira natural, é preciso criar iniciativas para que essas mulheres permeiem esses espaços. Então é isso. As entidades esportivas hoje, eu falo sobre isso no trabalho, né? Uma menção que é o que eles têm. Existem agendas, que são programas, alguma coisa assim, que para promover a participação de mulheres, né, no mercado esportivo de uma maneira geral. Esse trabalho todo começou porque em 2017 a CBF lançou o licenciamento de clubes, né, que tinham várias diretrizes ali para a modalidade. E dentre elas tinha a questão das equipes femininas. Então, para poder participar do Campeonato Brasileiro, esses clubes deveriam ter equipes femininas competitivas, sendo profissional ou de base, mas eles deveriam. Seria uma forma de promover a inclusão né, das mulheres na modalidade do futebol feminino de uma maneira geral. Só que aí isso foi postergando e tudo mais. A gente vê no cenário da pandemia, por exemplo, que os clubes precisaram cortar gastos, né? E os gastos que foram cortados foram futebol feminino.
Então, são agendas, elas existem, elas estão tentando, mas não dão a verdadeira prioridade, né? O COI, né, que é o Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Internacional, também tem uma agenda para promover a igualdade de gênero. Eles têm uma mulher, né, que é a diretora lá do COI, que é a Fátima Samora, que é uma mulher que está lá, que está mostrando. Então, essas agendas existem. Não sei dizer se elas são de fato eficientes, se elas estão acontecendo. Mas, por exemplo, hoje a gente já pode dizer que o número de atletas numa Olimpíada, né, do Comitê Brasileiro, é igual à quantidade de homens e mulheres, né, 50%. A gente não pode dizer que ela é igual, porque a gente sabe que os incentivos, os patrocinadores, os salários é completamente diferente. Mas a nível quantitativo, a gente já pode dizer que elas são iguais. Então, eu acho que é isso, promover. Então, os Estados Unidos, eles têm uma coisa muito bacana, que a Liga de Futebol dos Estados Unidos, ela criou uma iniciativa para... Porque lá o futebol feminino é muito mais popular, né? E aí criou uma iniciativa para que, como se fosse programas de verão, né, summer, para as meninas que estão na faculdade poderem estagiar em clubes para poder se profissionalizar. Então lá existem esses programas, né? Existe também o Leadership Woman no futebol, que é uma corrente de mulheres que fala sobre isso, que busca por iniciativa, que lança projetos. Então, isso existe. E aí a gente precisa ampliar isso também, eu acho que para o Brasil, né? Eu acho que é importante, por meio de políticas, tentar fazer isso por meio de políticas, já que de uma maneira natural não está rolando, não está acontecendo, mas muito devagar. Então, para acelerar esse processo, a gente precisa fazer uma corrente aí e tentar promover mais projetos para isso acontecer. Muito legal. A segunda pergunta aqui, o Lobão perguntou se você chegou a encontrar trabalhos envolvendo outras modalidades, ou se esse é um caso específico para o futebol ou para o esporte como um todo. Você encontrou em outras modalidades? Uma dificuldade que eu tive para a construção desse trabalho é que não tem um estudo feito na gestão do futebol de outras datas, isso não existe em relação ao Brasil, né? Então, eu posso dizer que o meu estudo, sim, foi relativamente pioneiro, porque se você procurar aí nas bases de dados, você não encontra falando sobre a gestão de mulheres no futebol. Então, eu precisei usar de outras fontes de outros esportes. O que eu mais achei, engraçado, o Lobão tá perguntando sobre isso, foi do rugby. Então, tem muitos estudos do rugby. Tem um estudo de 2003 que eu usei também, da Ilza Gomes, que foi sobre o Comitê Olímpico Brasileiro, né, das mulheres, das questões, mas 2003 faz muito tempo, né, foi muito tempo atrás. Então, foi difícil encontrar. Existe, sim, em outros esportes. Você falou sobre as questões das mulheres, Dilma, Matheus, as questões das mulheres, né, de todas as profissões. Foi uma das bases de dados que eu usei, estava falando sobre as mulheres na engenharia, né, das profissões que dizem que são profissões femininas, de mulheres, e profissões masculinas. Então, usei muito da questão, por exemplo, das jornalistas. Falei porque a gente sabe que as mulheres jornalistas sofrem, né, algumas questões ali, tem diversas... são constrangidas ali no exercício do seu trabalho. A questão das mulheres da torcida, que as mulheres foram excluídas das torcidas por questões de assédio, essas outras coisas. Então, sim, eu achei mais de outros esportes do que do futebol em específico. A gente fala sobre a exclusão, sobre o estigma da mulher, fala-se muito dentro do futebol de mulheres, né, da prática das mulheres, assim. Mas no ambiente gerencial ou para outras modalidades, no Brasil, a gente não existem trabalhos, assim, muitos trabalhos sobre isso, não. E aí eu achei, foi principalmente isso, foi no rugby, tinha nas lutas, tinha no judô, que eu achei também, tinha o das profissões, tinha mais um que agora eu não lembro da bibliografia, mas achei em outras coisas. Muito legal. Pelo tempo, acho que mais uma pergunta.
A Lívia perguntou o que as entidades esportivas pensam sobre essas questões. Existe um posicionamento por parte delas? Eu acabei respondendo essa pergunta na pergunta da Carol, que é sobre as agendas. Mas eu não sei dizer se isso é um posicionamento, né, por parte das entidades, porque quando a gente fala nas ações, né, de fato, a gente não vê isso acontecer. Eu estava até conversando com a Bárbara um pouco sobre isso, né, quando a gente vê lá na seleção feminina que o futebol feminino, que é permitido, a primeira mulher a treinar a seleção teve 10 meses ali de experiência para poder fazer isso. E no primeiro erro, eles arrumaram um jeito de tirar ela, mesmo as jogadoras falando, não, olha, ela é diferente, a gente quer dar mais tempo e tudo mais. E quando veio o próximo treinador, que já era um treinador que não tinha, né, já tinha treinado, mas não tinha histórico, enfim, e a ele foi permitido uma sequência de derrotas num espaço aí de 2 anos, ele foi para a Copa do Mundo Feminina, ele foi... Então, quer dizer, é nas nuances que a gente pega. Então, as agendas existem, mas elas não são promovidas. E quando a entidade tem a oportunidade de mostrar que está lutando por aquilo, que está apoiando aquilo, ela não mostra. Ela não mostra esse apoio. Entendeu? Então, isso é relevante de se falar assim, né, nessa luta. Porque o que de fato, né, está sendo feito, não está sendo feito. Eu estava ouvindo um podcast recentemente de uma pesquisadora que ela estava falando sobre... Teve uma nova... para poder decidir onde seria a sede da próxima Copa do Mundo, né? De futebol de mulheres aí, feminina. E na comissão da Copa do Mundo Feminina, ela comentou que não havia nenhum homem, ou nenhuma mulher, só haviam homens. Então, lá, quando foi lá na votação, todas as comissões técnicas havia pelo menos uma mulher representando o futebol feminino ali. E na do Brasil não tinha. Então, quer dizer, e que isso foi repercutido na mídia, lá fora. Então, são nas pequenas coisas que a gente vê, assim, que o que de fato está sendo feito, né? Então, eu acho que fica no ar. Eu acho que fica no ar, assim. As entidades estão fazendo... Bom, existem as agendas, mas elas estão fazendo mesmo? Quando elas têm a oportunidade de fazer alguma coisa, essa coisa está sendo feita? Então, fica aí no ar o questionamento. Muito legal. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode enviar para a Monique, né, Monique? Está aberta a responder as perguntas da galera. Quiserem saber mais sobre o trabalho, né? A Monique também está disposta aí, está sempre conosco aí. Então, se uma próxima oportunidade, né, da gente fazer uma live 2 seguindo esse tema, né? E eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram conosco na live, compartilharam a nossa live, fizeram as perguntas, que ficaram durante todo esse tempo aí. Agradecer muito a Monique, foi muito esclarecedor, Monique, toda a sua pesquisa, tudo que você apresentou. Muito legal ver a sua trajetória, a sua temática de pesquisa, né? Muito importante, né? Com que a gente esteja inserida nesse meio, que sejam feitas pesquisas desse meio para a gente estar cada vez mais conhecendo e abrindo caminhos, né? Então, muito obrigada pela sua pesquisa, por ter trago isso para a gente, né? Para a gente aprender um pouquinho mais, todo mundo que perguntou. E continua, Monique, não para não. Continua estudando para a gente aprender cada vez mais sobre as mulheres aí no futebol. E é isso. Muito obrigada ao Pet também pelo convite de hoje. Pode, se Eu que quiser falar. agradeço todo mundo aí que entrou, o pessoal que fez pergunta, que deu tchauzinho, a minha família aí que diz que me ama, que eu sou excelente, adoro os parentes. Muito bacana falar um pouco sobre isso. Quem quiser aí saber mais, quiser só trocar figurinha, comentar, achou alguma coisa aí, quiser, né, falar sobre e tal, vamos falar aí, estou aí aberta no Twitter, Criando Revolução, aqui no Instagram, para todo mundo. E obrigada aí a todo mundo, quem fez pergunta.
Um beijo, obrigado, Pet, que me convidou aí para essa live. Foi muito legal, gostei muito. Achei que eu vou ficar mais nervosa, mas quando eu começo a falar, flui de nada. Tá bom. Então, beijos. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Fica de olho no Instagram do Pet aí que vão ter mais lives muito legais como essa, viu? E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau. Aí eu saio? Como que rola aqui esse Eu negócio? vou fechar aqui.